Olá, meus irmãos de Ideal Espírita. Mais uma vez estamos aqui trazendo para vocês o tema ansiedade na visão espírita. Um tema que muito tem sido levantado nessa situação em que vivemos de isolamento social e nesse tempo de pandemia. Muitas pessoas ficam ansiosas, olhando o relógio dentro de suas próprias casas, na sensação de estarem perdendo a vida, tendo de adiar compromissos ou de adaptar a forma de trabalho. Muitas pessoas estão estranhando muito esse movimento de nos interiorizarmos dentro do nosso próprio lar e de termos uma conversa conosco mesmos, tentando nos entender. Então essa é a oportunidade divina. Acredito que a misericórdia do alto, sendo lançada sobre a terra, imaginou essa forma de nos despertar, uma forma suave, em comparação a tudo que a terra já vivenciou dos males, das pragas, das guerras, das dores, que são as consequências dos próprios atos humanos, das escolhas humanas, da iniquidade humana. Nesse momento estamos tendo uma pausa para repensarmos quem somos, uma pausa para nos conscientizarmos da nossa responsabilidade como seres humanos, de estarmos aqui no planeta azul, cuidando da terra, cuidando do que nos acontece, cuidando do nosso destino, porque temos condições para pensar, para vislumbrar um novo futuro. Eu trouxe a representação aqui de uma mandala, numa técnica que é elaborada para que as pessoas se tornem mais calmas, mais em paz consigo mesmas, ficam tentando pintar a mandala, né? Para acalmarem, para entrarem num ritmo, para estabilizar a mente, ou para uma atividade manual que force a ficar concentrado por alguns minutos. Então, essa palavra, né, ansiedade, ela vem do latim angere, que significa sufocar. Então, muitas pessoas, elas têm essa sensação de sufocamento, de que o tempo está passando e que não estamos dando conta do tempo. E isso é uma falta de internalização muito grande, uma falta de acerto, de ajuste nos nossos corpos espirituais, nos nossos corpos sutis, aqueles que nos acompanham na jornada da encarnação na Terra, e que cada um representa uma questão do espírito, o pensamento alojado no corpo mental, com um ritmo próprio, com uma sequência de imagens ou ideias que se sucedem, o corpo das emoções, que muitas vezes ele é influenciado pela ambiência, pelo que nos cerca, pelo que nos acontece, o corpo etérico, o qual temos a nossa energia vital fluindo, e finalmente o corpo físico, com todos os seus apelos. Então, a gente sente às vezes esse sufocamento de ansiedade, de síndrome do pânico, e todas essas terminologias que surgiram a partir das pesquisas psicológicas sobre o ser humano, e que vêm tentar compreender o porquê desse pensamento sufocante, dessa ideia de que o mundo está acelerado e que nós precisamos nos acelerar para acompanharmos o mundo. E isso acaba por descompensar, podemos dizer assim, desbalancear o nosso próprio ritmo interno.
Cada corpo, cada um desses corpos é preciso respeitar o seu ritmo. E todos vão gerar o ritmo individual de cada pessoa. Então, essa sensação de sufocamento, de que não vamos dar conta do que temos a fazer, de que a nossa vida está passando rápida demais, ou de que tudo que nós temos para fazer é demasiado para a nossa semana, né? Precisaríamos de um dia de 48 horas, de uma semana de 9 dias ou de 10 dias, para darmos conta de tudo que nós nos propomos a fazer, ainda mais nessa situação de estarmos em casa, tendo de dar conta do que é de fora e dar conta do que vai no nosso coração. Então, muitas pessoas vêm perguntar sobre esse estado interno de ansiedade e se isso é característica da transição planetária. Ora, a transição planetária já começou a ocorrer há muitos anos atrás e agora está se evidenciando em alguns fatos, dando assim um ultimato, dando assim uma última chance, uma sacudida em todas as pessoas que ainda permanecem nas ilusões ou ainda permanecem um pouco adormecidas diante da urgência do nosso planeta em se reestruturar, se reorganizar de uma forma mais coerente, com a humanidade assumindo para si as responsabilidades e não agindo mais como o esbanjador dos bens do Pai, dos bens que são a vida que há na Terra, a vida em todas as suas formas. Então temos uma frase de Joana de Ângeles que nos fala mais ou menos do nosso estado interno e do estado da própria Terra, né, dessa própria relação nossa com a Terra. A tua ansiedade ou o teu anseio não alterarão o curso das horas. O nosso planeta continua girando no espaço, ao redor do Sol, continua girando ao redor de si mesmo e garantindo que o dia continue tendo 24 horas e que os meses, os anos, as eras se sucedam da mesma forma há milênios. A nossa impressão em relação ao tempo é que ele não dá, é que ele passa rápido demais. Mas as horas continuam as mesmas, o relógio continua o mesmo, né? Aí os números do relógio continuam os mesmos, um minuto continua passando da mesma forma. Nós é que temos a impressão de que estamos desajustados ao ritmo da Terra. Isso é muito grave. Antigamente as pessoas viviam observando o que havia na natureza. O lugar onde o sol se punha, o horário em que ele se levantava, os dias mais frios, os dias mais quentes, a direção do vento, se isso traria chuva. Porque as pessoas antigamente viviam mais voltadas para as práticas rurais e precisavam estar mais afinadas com esses recursos da natureza para garantir a própria sobrevivência. Então, por causa do plantio, ou por causa dos animais que cuidavam, ou por causa desse trabalho que é mais denso e pesado dentro das fazendas, esse ajuste do tempo parecia render mais. Ou porque hoje em dia a tecnologia nos permite várias ações que antigamente não eram necessárias, como, por exemplo, né, olhar o celular toda hora, ficar postando coisas nas redes sociais, ficar filmando. Então, são todos os procedimentos modernos que nos fazem olhar para a própria mão, para o próprio umbigo, para a própria vida, de uma forma diferenciada do que há na Terra. Mas nós estamos integrados à Terra, nosso corpo físico é um presente da Terra, um presente de Deus para encerrar a alma nessa nossa existência. Então, se nós ficamos ansiosos ou ficamos com medo, não vai mudar o curso das horas.
as horas continuarão passando. Da mesma forma, apenas a nossa experiência com os minutos, a nossa perspectiva diante do tempo é que vai mudar. Reparando que quando nós fazemos algo que achamos prazeroso, quando achamos algo que nos entretém, que nos rouba a atenção, algo de que gostamos muito, parece que o tempo voa, o tempo passa rápido. Aí quando vemos, horas e horas se passaram e pareciam minutos. Quando encontramos pessoas amadas, quando estamos com entes queridos, as horas passam muito rápidas, né? A impressão de que o fim de semana, quando ele é proveitoso nesse sentido, passa muito mais rápido do que os outros dias da semana. Porque nos outros dias da semana temos obrigações a fazer que já são para nós cansativas ou monótonas, e nesse tempo em que é usado para a monotonia ou para o que não queremos fazer, não vemos os minutos passarem. Então, a nossa percepção do tempo, ela é relativa. Nós vamos, num momento de dor, algumas horas de dor, né, uma dor de dente, por exemplo, uma dor aguda, parece que as horas não passam, né, o remédio não faz efeito, o tempo do remédio não passa, porque você está em agonia com aquela dor. Mas, quando o tempo ele é proveitoso, a gente acha que passa rápido, mas ele é exatamente o mesmo, o minuto é o mesmo e o tempo é o mesmo. A nossa visão sobre o tempo é que vai mudar. Então, como eu falei, meus irmãos, o ritmo da vida, ele se mostra em todas as coisas do universo, em tudo que há, né? O sol que se levanta, o sol se põe, o ritmo das marés, o vento que sopra, vindo do sul ou vindo do oeste, dependendo das estações do ano, vamos sentir essas sutis mudanças, né? Entendemos que todo o universo obedece a esse ritmo próprio, constante e cíclico, porque as estações do ano, por exemplo, se sucedem. Estamos morrendo de frio, daí a pouco já estamos percebendo a primavera, depois passamos o verão, estamos morrendo de calor, e depois sabemos que no ápice do calor começa a retornar para um tempo mais ameno do outono e retomaremos o frio. Então esse é um ritmo do próprio universo, tudo está preso a esse movimento rítmico. E a nossa vida também obedece a um ritmo. A nossa vida tem um ritmo próprio. E precisamos respeitar o ritmo do nosso corpo, dos nossos corpos e da nossa vida. E nos entendermos com esse ritmo interno, que é um relógio biológico, podemos dizer assim, que nós temos, que vai nos dizer qual é a hora do nosso corpo amadurecer, do nosso corpo envelhecer, qual é a hora que vão começar a surgir os cabelos brancos, as rugas no rosto, qual é a hora em que o nosso corpo começa a perder a vitalidade e já retoma um ritmo mais espiritual, um ritmo mais reflexivo, mais internalizado. Então, tudo isso está previsto num relógio interno, biológico que nós temos e que vai ditando essas coisas, regendo a nossa vida. E ele está profundamente afinado, esse relógio interno, com o relógio da Terra, com o relógio do Sol, com o relógio de todo o universo, que garante essa vida na forma como nós conhecemos. Então esse ritmo ele é preciso ser respeitado. O homem muitas vezes atropela o ritmo do próprio corpo. Precisamos de dormir algumas horas, precisamos separar um horário para nos alimentarmos, precisamos cuidar da higiene do corpo. E muitas vezes nós atropelamos esses horários pelas urgências do que temos de fazer, não respeitamos os horários de dormir, não respeitamos os horários de alimentar, e o corpo fica pedindo algo que não está no seu ritmo próprio, e descompensa internamente todo o aspecto fisiológico que precisa ser atendido nesse ritmo. Então, nossa viagem no corpo físico, ela obedece a um ritmo que é do próprio corpo.
e um ritmo que é da Terra. Como funcionamos como espíritos encarnados? Como é que um átimo de Deus, uma centelha divina, uma luz vibrante e amorosa, chega ao planeta Terra e se insere no contexto humano, habitando um corpo? Como que isso funciona para nós, para nos adequarmos a esse ritmo que é muito mais profundo e muito mais antigo, que é o ritmo da alma, são causas do nosso espírito, são escolhas do nosso espírito, são metas espirituais, são propostas dos grupos de mentores ou de amigos que nos orientam na nossa caminhada e os quais nós precisamos respeitar. Então, não apenas o corpo físico precisa de alguns momentos, algumas horas de descanso, alguns momentos de alimentação, de respeito ao que é do corpo físico, mas também há causas muito mais profundas e muito mais internas, que são as causas do espírito que está encarnado nesse corpo e que também tem o seu próprio ritmo, a sua própria meta de vida, vindo ao planeta Terra. Aí lembrando a natureza trina do ser humano. Lembrando que não somos apenas o corpo físico, que não somos apenas essa constituição de músculos e nervos que caminha pela Terra e qual nós temos contato quando encontramos outras pessoas. Há ainda o perispírito, que funciona como um sutilizador para o espírito e um adensador para o corpo físico, né? Ele faz essa ponte entre o que é diáfano, leve, luz, e o que é bruto, matéria física, né? Molécula, músculo. Então ele faz essa ponte e podemos pensar em várias camadas, ou podemos pensar em vários níveis, ou várias propostas para que o espírito possa influenciar e agir no mundo físico. Porque para sair da brutalidade da matéria para o que é efêmero, né, que é espiritual, é preciso usar de várias camadas para ir adensando ou ir tornando mais sutil. Então somos esse ser trino, como nos diz Allan Kardec: espírito, perispírito e corpo físico. A verdade é que para que o espírito, que é centelha divina, possa habitar um corpo físico, essas várias camadinhas vão se formando. Na verdade, são estados internos, né, em que o perispírito se manifesta, entendendo que ele não é um único corpo, mas são vários desses aspectos nossos. O duplo etérico, como eu falei, que é a vitalidade do corpo, que vivifica os órgãos, que se harmoniza com a matéria densa, com o impulso que vem do próprio planeta Terra, de fazer brotar, de fazer gerar, de fazer viver, de manter essa estrutura toda que nós conhecemos como corpo humano, nos mínimos detalhes em funcionamento. Há também os aspectos emocionais do ser humano que enquadram aí nesse aspecto. Todos os tipos de ansiedade, todas as emoções conhecidas, desde aquelas mais profundas e plenas, como a experiência do amor no corpo humano, gerando hormônios, modificando o estado de alma, até aquelas mais densas, como o medo, que se manifestam também com sintomas no corpo físico, né? O medo pode dar um nó no estômago, pode ficar com a mão suando, a pessoa pode ficar trêmula, pode ficar pálida,
Então, todas essas emoções se refletem no corpo físico. E também nossos estados mentais, as estruturas do pensamento, as formas as quais nós construímos e as quais acreditamos e que habitam o nosso campo perispiritual. As formas chamadas formas de pensamento que nós criamos e que constituem toda a base do nosso pensamento da mente encarnada. Então, para que esse mecanismo todo possa funcionar, cada corpo desse tem de estar alinhado no mesmo ritmo. Todos esses corpos alinhados no mesmo ritmo. O que acontece é que o homem está sobrecarregando o corpo, porque exige demais do corpo físico, está desconectado do planeta Terra, então ele perde energia pelo duplo etérico, está sem vitalidade, fica muito cansado. Isso é muito comum as pessoas virem falar que estão cansadas, que estão exaustas, né, que não conseguem dar conta de tudo que fazem. E isso é um problema no duplo etérico, que ela não realimenta o seu duplo etérico, seu corpo de energia. Ou pessoas com ansiedade, com depressão, com pânico, com toque, que tem no campo emocional uma arritmia. Arritmia no sentido de não estar de acordo com os outros corpos, né? E o corpo mental também, pessoas com pensamento acelerado, com pensamentos depressivos, com pensamentos de suicídio, com pensamentos totalmente desvirtuados da oração, da meditação, da paz mental, a qual nós procuramos cultivar durante o nosso trabalho de harmonização interna. Então, isso tudo constitui o que Allan Kardec chama de perispírito, com os seus vários aspectos, e que a gente percebe ali pelas setinhas que influencia do espírito ao corpo e do corpo de volta ao espírito, porque funciona realmente como essa ponte entre os dois níveis humanos, o homem espiritual, aquele que está mais ligado ao que é efêmero e ao que é eterno na nossa vida, e ao homem que habita o corpo físico e que às vezes fecha os seus olhos para o que é mais importante, né? O que é a sua vida imortal. Continuando então, o medo, ele é classificado como emoção primária. Estão vendo ali no quadrinho, né? Várias das emoções, elas configuram estados de alma representados ali por cores, das mais frias às mais quentes, né? As cores quentes são vermelho, laranja, e as cores frias o negro e o azul. Então, o medo é uma emoção que ela paralisa, né? Uma emoção primária, daquelas que a gente não tem como evitar. Eu não vou sentir mais medo. Ela é uma emoção instintiva, ela irrompe do chamado sistema límbico, né, daquele que é a construção humana de milênios atrás, feitos para preservar o ser, né? Então os animais também sentem medo, para preservar o ser nos momentos de tensão. Então imagine a pessoa, né, que no tempo antigo se deparava com um animal selvagem diante de si e que precisava dessa emoção para movê-lo. Então ele teria de correr ou teria de se esconder, e o medo é esse dispositivo que está instalado no corpo das emoções, mas que vai repercutir no corpo físico, ligado às glândulas adrenais, né, às suprarrenais, e aquelas secreções que vão nos levar ao coração acelerado, né, adrenalina, coração acelerado, para a pessoa correr, para ela ter mais energia, mais oxigênio nos músculos e correr, porque se deparou com uma fera ou com alguma coisa que precisa de uma reação, e uma reação urgente do corpo. Mas o que acontece hoje é que esse fator externo que deflagra o medo, ele poucas vezes existe.
Não vamos nos confrontar mais com uma fera, né? Mas muitas vezes eles são medos imaginários ou são tensões da nossa emoção imaginárias e que deflagram esse sistema de proteção do organismo. Então vejam ali que a pessoa com medo, ela fica muito com as cores, né, entre o negro, que é uma cor apagadinha, né, uma cor fria, e ali mais para o cardíaco, um amarelinho ou um vermelho, um estado de explosão somente no plexo cardíaco e mais para o laríngeo, aqui na garganta, né, onde a pessoa sente esse sufocar da ansiedade, esse sufocamento da ansiedade. É como se ela estivesse paralisada no momento em que precisaria agir, paralisada pela emoção descompensada, no momento em que ela precisaria correr ou tomar uma atitude. E essa situação do medo, ela não pode ser evitada, né, porque é uma emoção primária, uma emoção vinda do sistema límbico que vai nos assaltar nas mais variadas situações, né? Pessoas que têm medo de falar em público, a pessoas que têm medo de sair à rua, tem medo de ser assaltada, a pessoa que tem medo de elevador, pessoa que tem medo de lugar aberto, tem medo de barata. Todos os medos conhecidos do ser humano podem deflagrar esse estado de emoção interna. Então ele não pode ser assim eliminado totalmente da nossa vida. Nós vamos ter de conviver com um medo ou outro, dependendo de como nós somos internamente. Mas esse medo, ele precisa ser controlado. Então, assim que começarem a surgir os sintomas no corpo físico dessa reação a essa emoção primária, então, como eu disse, há pessoas que a mão fica suando, o coração acelera, há pessoas que sentem um nó no estômago, sentem as pernas pesadas, né? Há pessoas que ficam trêmulas, ficam pálidas ou vermelhas demais. Há pessoas que sentem o medo com um aperto realmente na garganta, que é esse sufocar da ansiedade, e perdem a capacidade de respirar profundamente, né? Não consegue respirar, ela respira muito rápido, né? E entra num estado de crise aí. Então esse é o aspecto do nosso corpo dando um retorno da emoção que nós estamos sentindo, da emoção, e é preciso identificar. Já sei que esse nó que eu vou sentir no estômago, essa mão suando, às vezes o tremor no corpo, ou qualquer sintoma, ele é uma característica do medo. Então, ao nós nos reconhecermos diante dessa emoção, é preciso respirar, contar até 10 e controlar essa emoção. E assim com todas as outras que nos tiram do sério. Muitas vezes as emoções elas irrompem e nós não sabemos por que elas nos assaltam, roubam a nossa lucidez e entramos num estado de choro convulsivo ou num estado de tristeza, de apatia, qualquer que seja o estado, é preciso tomar conta dessa emoção e perceber no corpo quais são os sintomas, o que vai deflagrar no nosso corpo. No caso da ansiedade, é um tipo de medo, né? Um tipo de medo interno, diante, às vezes, do desconhecido. Ansiedade, por quê? A pessoa não sabe por quê, eu não sei, é uma impressão de que vai acontecer algo ruim, ou de que não vou dar conta do que tenho a fazer. Então, é um ajuste no ritmo interno, a partir dessa emoção que está, às vezes, sem nenhum motivo, a pessoa não identifica o motivo, e está deflagrando no corpo físico toda uma sintomática que é preciso reconhecer e acalmar. Mas como fazer isso? Né? Como fazer esse processo interno de prevenção desses transtornos levados pela emoção mal direcionada ou mal conduzida?
Aí um alinhamento, o primeiro alinhamento entre o que há de mental e emocional dentro de nós. É como se estivéssemos regulando o ritmo que é do coração com o ritmo que é do cérebro. Tudo que é emoção para nós funciona no ritmo da irradiação do coração, no ritmo cardíaco, né? Por isso, às vezes, o medo acelera o nosso coração. Então, é um ritmo magnético. O coração é uma bomba magnética. Ele distribui o sangue pelo corpo. Então, imagine todo o corpo sendo irrigado por uma emoção de medo, de descompensação, de angústia. E ele é preciso ser ordenado pelo aspecto mental. Quando nós conseguimos entender o que se passa no nosso corpo, aí você identifica, essa taquicardia é o medo, é a ansiedade que está começando no meu corpo. Então isso é trazido para o plano mental. O plano mental já é uma irradiação elétrica da nossa mente e cuida de todo o corpo por meio do sistema nervoso. Então, o sistema nervoso central, ele distribui ao corpo todo essas impressões e recolhe também impressões de todo o corpo. Então, nós vemos são dois sistemas separados, né, mas que envolvem o corpo todo. E sendo que o sistema nervoso ele está implicado diretamente com os aspectos da nossa alma, do espírito, porque é a capacidade humana de pensar, capacidade de concretizar no mundo físico esse aspecto que é do espírito. Então, esse primeiro alinhamento é identificar a emoção, pacificar o coração e buscar mentalmente estratégias, recursos, dicas de profissionais, né, para controlar essa emoção que esteja tomando o nosso pensamento, né, roubando o nosso raciocínio, roubando a nossa lucidez e modificando o nosso estado interno. Então aí coloquei o casal dançando. E ela fala, a ansiedade é a mente indo mais depressa do que a vida. Aí eu me lembro que a minha mãe costumava dançar em um clube em que havia assim, um rodízio entre os casais, né, para essa dança. E ela ficava falando de uma pessoa que ela não gostava e que fosse dançar com essa pessoa, que a pessoa dançava à frente da música, acelerada, né, antes da música, antes do toque para mudar o passo, a pessoa já tinha dado o passo, então ela adiantava, dançava adiantada a música, né? Então a ansiedade é isso, você está indo mais depressa do que a vida tem um ritmo, a Terra tem um ritmo, o planeta tem um momento, a humanidade tem um momento, o universo tem um momento, seu corpo tem um momento, e você está indo mais depressa do que esse ritmo. Está dançando acelerado, antes do toque da música, você está movendo o seu pé, está mexendo antes da música, né? Então é quando a pessoa está desajustada nesse ritmo, né? O ritmo da vida. E é preciso ter o controle desse ritmo, se ajustar para esse ritmo para ficar dentro da música. Aí temos uma fala de Joana de Ângeles no livro O Homem Integral, com todos os exemplos que Joana nos traz em suas obras, nos mostrando corajosamente como o nosso mundo está. Então não vou nem ler, porque tudo isso que está aí, só pelas palavrinhas em vermelho, já dá para a gente perceber o destaque, né, de como o nosso mundo está, quais são os motivos desse aspecto mais acelerado da nossa vida. E de nós não estarmos dando conta de dançarmos na música certa, né? Então, são várias
vários exemplos que Joana de Ângeles nos dá, nos mostrando, olha só o que vocês estão fazendo com a Terra. Olha só como está o mundo de vocês, né? Então, vemos ali correria, né? Guerra, enfermidades devastadoras, tragédias, competitivismo, tudo o que nós chamamos de sobrevivência no mundo material, em que o aspecto material é mais valorizado. E toda essa correria infrutífera dos seres humanos em busca de recursos cada vez mais sofisticados e difíceis e mais caros, né, para as pessoas conseguirem. E aí o que nos acontece muitas vezes, quando nós nos vemos os telejornais, é que todos os nossos medos pessoais são aumentados, são 3 vezes piores, porque eles tomam um aspecto mundial. Então você está vendo na sua casa um telejornal qualquer, e aí começam as notícias do que está acontecendo no mundo. O que está acontecendo do outro lado do mundo, o que está acontecendo em tempo real. Muitas das notícias estão acontecendo agora. As pessoas filmam e mandam na hora para o que está acontecendo. Então, sempre são notícias desagradáveis, né, de aspecto ruim, negativo do nosso mundo. E aí todos os nossos medos que são pessoais, eu tenho medo, por exemplo, de ser assaltado, de sair na rua, eu tenho medo de não ser reconhecido no meu local de trabalho, de perder o emprego, de, sei lá, qualquer medo desse. E ele é mostrado no âmbito mundial, quando são faladas as notícias da economia, as notícias da política, e todas as pessoas inseridas naquele mesmo contexto. Então, tudo se amplia. Quando você abre na televisão, ou seja, na internet, no computador, ou mesmo no celular, uma notícia dessas, é como se o seu medo estivesse ampliado 1000 vezes, porque ele toma perspectivas mundiais. E aí a ansiedade se torna uma sombra no nosso mundo. E ela é alimentada pelos medos pessoais. Então imagine milhões de pessoas sentindo aquele mesmo medo e alimentando uma sombra planetária que rouba a energia de todos, que é a ansiedade de coisas que estão muito longe de nós, estão muito distantes, mas que na verdade também estão na nossa esquina quando nós saímos de casa e também podem nos afetar. Então nós compreendemos que essa sombra, ela é alimentada pelos medos pessoais, assim como as sombras pessoais são alimentadas pelo pensamento desregrado, pela emoção descontrolada. As sombras mundiais são alimentadas pelo medo coletivo. E isso rouba a energia de todos. Ali, como já vimos, né, a correria pela aquisição, todas as nossas buscas para manter o que é da materialidade, tudo que nós achamos que devemos ter, que devemos comprar, que devemos, né, conseguir, e nessa competitividade com o outro, e nesse tempo que nunca dá para fazer tudo o que nós queremos, para dar conta de conseguir comprar tudo o que nós queremos. Então esse é o quadro do nosso mundo atual. Lembrando que as palavras são muito importantes para determinar o nosso mundo ao redor. Nós temos ao redor de nós todas as formas dos nossos pensamentos, né? Se nós pensamos em palavras positivas, nós oramos, meditamos,
ou usamos de uma comunicação não violenta, em que a busca por palavras ela é pensada, né, com respeito ao outro, as nossas formas de pensamento, elas vão criando laços com o que é divino. Agora, se nós não temos esse cuidado, tudo que nós falamos e nós pensamos, criamos ao nosso redor os laços com as sombras. E o medo é um fator muito forte de alimentar essas conexões com as sombras, com os irmãos em evolução que ainda estão ligados às vinganças, aos medos, às dores, estão presos a essas correntes que nos atam à terra, de materialidade e de falta de discernimento do que realmente somos. Lembrando que para nós nos harmonizarmos, nos equilibrarmos, temos de lembrar dessa pergunta aí que é muito básica e que é essencial para nós distinguirmos no nosso tempo quem sou, né? O espírito imortal. O nosso tempo de encarnação, estamos aqui encarnados, estamos nesse corpo, mas eu não sou esse corpo. Esse corpo vai ser entregue à terra assim que eu terminar a minha trajetória nesta vida. Então, lembrar de quem sou na essência, o espírito imortal, com uma caminhada evolutiva de milênios, de várias encarnações, com uma proposta a realizar nessa vida, com uma meta de evolução, um degrau que eu preciso subir nessa vida. E voltar esse alinhamento com o que é do espírito. Não só o alinhamento dos corpos, com ritmos próprios, para se integrar ao que é do espírito. Um ritmo de paz interna. Um ritmo de oração e de meditação em que eu vou descobrir o que é do espírito. Eu vou silenciar para encontrar dentro de mim o que é do espírito, quem sou eu em essência. E esse é o movimento, é a profilaxia, é a forma como podemos sair de todas as armadilhas das sombras, de ansiedade, de depressão, de todos esses males que são considerados hoje como males da era, né, do nosso tempo. E a segunda pergunta, também filosófica e também muito profunda, a qual nós devemos nos entregar em meditação, que é para onde eu vou. Eu tenho uma trajetória como espírito imortal, e essa trajetória ela é rumo à plenitude, é rumo ao que Jesus veio nos propor há 2000 anos, dizendo que nós seríamos, né, que poderíamos fazer tudo o que ele faz, que ele fazia, e muito mais, porque somos deuses internos. Então essa meta é uma meta do espírito, não vamos alcançar isso em 1, 2 encarnações. Precisamos ter em mente que é uma meta do espírito, mas quais os passos eu estou dando nessa encarnação para cumprir as minhas metas evolutivas e rumar, né, voltar a minha direção da minha vida para o sentido da plenitude. Sabemos que o nosso modelo é o Mestre Jesus. Então, o que eu estou fazendo ao descobrir a minha imortalidade, ao descobrir que sou o Espírito, o que eu estou fazendo para alinhar as minhas atitudes, os meus pensamentos, as minhas questões internas com essa direção que é o Cristo? O que eu estou fazendo internamente para me transformar naquilo a que eu me propus quando firmei com os mentores espirituais a minha encarnação. Então, no livrão lá do plano espiritual, lembrando que antes de reencarnar nós estávamos lá, junto dos mentores, escolhendo um novo corpo, escolhendo uma nova família, escolhendo uma nova situação para reencarnar, e firmamos com eles um compromisso que é uma meta dessa encarnação. Então você vai lá, voltar lá para realizar algo, e esse algo cada um tem de descobrir nessas perguntas internas e filosóficas: quem somos e para onde vamos, o que viemos fazer
no planeta Terra. Não viemos aqui para ficar atendendo aos apelos do corpo físico, né? Muitas vezes o nosso corpo físico ele precisa de atenção, mas o momento da meditação, o momento do silêncio interno é o momento em que você vai começar a sentir, né, a coçar, que você vai começar a sentir, a mexer, vai sentir fome, vai sentir sede, vontade de levantar, são os apelos do próprio corpo físico. E aquele que vive pelo corpo físico, ele perde as metas que são espirituais, porque ele vai ter buscas que são buscas pelo conforto, saciar a fome, a sede, a fome de sexo, buscar estar sempre sem dor. Então, essa saciedade de todas essas fomes aí, que são do corpo físico. É claro que precisamos manter a máquina funcionando, né? Nos alimentarmos adequadamente, dormirmos adequadamente, cumprir tudo que é do corpo físico, mas não transformar nossa meta de vida nessa busca apenas pelo conforto, nessa busca apenas por estar encarnados aqui na Terra de uma forma confortável, né? De uma forma boa, estável, naquela zona que a gente chama zona de conforto, porque não viemos aqui na Terra apenas para mantermos esse corpo vivo e para procriarmos. Viemos aqui por algo muito mais profundo, que é uma proposta do Espírito, e temos de descobrir o que é. Então, quando o corpo físico está saciado em todas as suas sedes, dando a ele o que é justo, o que é necessário para a manutenção da vida, podemos passar para o próprio nível, para o nível do corpo das emoções. Um nível a seguir, né? Então, temos no nível das emoções também alguns direcionamentos a dar para não ficarmos servindo as emoções desreguladas. Ansiedades, os medos, as dores, né? Tudo que nos faz chorar como um bebezinho, querendo a tempo e a hora, tudo que é da nossa emoção desregulada. Então, muitas vezes, né, nos comprometemos com outros, guardamos mágoas, guardamos angústia dentro do nosso coração, não perdoamos, não levamos, né, a paz ao nosso coração, e o corpo emocional fica desassociado do resto do corpo, né, num ritmo diferente. Ele fica no ritmo da emoção desregulada, aquele exagero, né? Tipo que drama, daqueles dramas, quando a gente assiste novelas ou filmes, que são dramas, e que a gente sabe que vai chorar, ou sabe que vai rir descompensadamente, são esses apelos diretamente ao corpo das emoções, das pessoas que não compreendem como funcionam as suas emoções e não têm meios de prevenir e de harmonizar-se, vão sendo levados por essas emoções desreguladas. Então, o medo, ele é um alerta, ele é, como eu falei, um sistema inteligentíssimo do nosso corpo, criado juntamente com a proposta do corpo físico para deflagrar ali várias substâncias que vão nos colocar mais alertas, vai nos colocar em atenção, estado de atenção, para agir, para reagir no mundo e preservar a vida. Mas hoje em dia nós não temos mais esse fator externo de alerta, e aí o nosso corpo entra numa espécie de ansiedade, de medo, por nada, por estímulos que são internos da nossa mente. A própria mente cria fatores para deflagrar esse sistema, que seria um sistema positivo para preservar o corpo, e acaba por transformar o corpo num escravo desse sentimento, sem o controle do que ele é. Apelos do corpo emocional. Quando nós queremos meditar, queremos silenciar, queremos orar, a nossa mente parece que está pulando para o passado ou para o presente ou para o futuro, e não fica no tempo presente. A gente perde o eixo do tempo. Aquela mente que está aqui tentando orar, tentando ler uma página, tentando meditar,
tentando silenciar e está lá na frente pensando na conta que tem para pagar, no que vai fazer para o jantar ou para o almoço, no que vai trabalhar ainda no dia seguinte, nos processos que tem de resolver. Então a mente ela foge para o futuro, não fica no presente. Ou então ela foge para o passado, no que aconteceu ontem, no que a pessoa fez, na mágoa que guardou de ontem, no que ela pode fazer com isso como uma vingança, articulando, né? Então ela sai do presente e voa para o futuro ou voa para o passado. Esses são os apelos do nosso corpo mental. Ele não sossega no presente. Ele foge para o futuro ou para o passado ou para um tempo distante e indistinto em que alguma coisa aconteceu e que chamou a nossa atenção. Então também o corpo mental está desalinhado aí. Então vemos o corpo físico precisa estar com todas as suas exigências cumpridas, o corpo emocional controlado, o corpo mental em silêncio, no presente e ajustado com o que nós somos, para nós podermos nos abrir para a sabedoria intuitiva. Então é aquele momento em que você está em paz interior, aquele momento em que você conseguiu saciar seu corpo físico, você não está precisando de nada naquele momento, dormiu o suficiente, já se alimentou, tomou água, todas as exigências. O corpo das emoções também está sem alterações, né? Sem alterações emocionais que descompensem, está sob controle, seu medo está sob controle, sua ansiedade sob controle, todos os processos mentais também sob controle. E você consegue, nesse momento, orar com consciência ou meditar com sabedoria. E é isso que é preciso para enfrentar essa arritmia, essa desregulação do nosso corpo. Esse momento que podemos nos abrir para a sabedoria intuitiva e buscar a chave. A chave aí simbolizando a resposta que nós queremos. O que é preciso fazer para eu manter a calma mental? Pode ser um tema de meditação ou desse momento em que você está em paz profunda e consegue descobrir o que é preciso fazer para encontrar o controle da sua ansiedade. Essa resposta ela vem de uma forma muito sutil, mas ela vem com sabedoria, com consciência, né? Ela vem, é uma voz da intuição. E vai te falar exatamente o que você precisa fazer. Muitos precisam de uma caminhada, precisam ouvir uma música tranquila, precisam de exercícios físicos às vezes, e outros precisam estudar mais ou manter a atenção concentrada. Então vai depender de cada um, de cada corpo, de cada meta evolutiva, de cada proposta de vida. E isso é alcançado ao longo de muitos meses de esforço, um esforço para a paz. Assim como nós fazemos um esforço no exercício físico para mantermos o corpo sob uma determinada força, né, para ele conseguir levantar, por exemplo, um peso, para conseguir fazer uma corrida, para o corpo conseguir fazer algo de força, também mentalmente nós temos que fazer esse exercício, esse treino para a paz interna, para fazermos um esforço contra a ansiedade, um esforço de pacificarmos a nossa mente e o nosso coração. E aí podemos enxergar essa chave, que é uma chave individual. A libertação da ansiedade, aceitar as circunstâncias da vida, não como um mal ou castigo, mas como oportunidade divina para o aprendizado, engrandecimento e perfeição. Então, aceitar que a vida vai nos colocar, às vezes, pedras no caminho, mas que essas pedras, elas precisam ser subidas, né? São na verdade, degraus de uma escada. Essa adversidade que é colocada no nosso caminho, esse mal, essa dor, tem a nos ensinar uma lição.
E se veio para nós dessa forma é porque nós estamos no tempo, né, no ritmo certo para aprender essa lição. E ao contornar esse problema, ou ao subir nesse problema como uma forma de compreendê-lo e de pacificá-lo, nós vamos nos integrando e nos transformando, vamos nos modificando e nos melhorando, nos aprimorando. Então, aceitar que tudo o que acontece na vida acontece por um motivo, acontece por uma razão, que às vezes nós não temos a consciência do que é, nós não sabemos o porquê, mas acontece para te mostrar, para te ensinar algo, e vem no tempo certo, trazendo um ritmo para a vida. E como eu falei, é preciso entrar num ritmo, criar uma disciplina diária de procedimentos que vão fazer com que os nossos corpos, com que todas as nossas manifestações internas estejam alinhadas e estejam em paz, né? Numa mesma coerência, numa mesma vontade de harmonizar e de acertar. Então aí nós vemos a oração, a meditação, o exercício físico, a leitura de uma paz, não precisa ser muita coisa, não. A música, aquela música tranquila, a música edificante, a música clássica, a música mais gostosa, assim, que cria um ritmo para a mente, né, e para o corpo. A assistir a arte, tudo que é da arte, né, ou tudo que alimenta a alma, aquilo que vai falar profundamente ao seu coração, algo que você goste de fazer. Então, muitas pessoas perguntam, a meditação, não consigo meditar. A meditação, ela é um exercício interno, não é parar a mente, não. É não se importar com o que a mente está fazendo, né? Com aquela ida para o futuro ou aquela ida para o passado, ter a paciência de retomar o presente, seja ouvindo as batidas do coração, seja criando um ritmo para a respiração. Não precisa muito tempo, 5 minutos que você consiga meditar, já é um ganho, né? É uma prática também diária. Então, pode incluir todas essas práticas em 5 minutos diários, que nós damos conta disso tudo na nossa vida, trazendo para um ritmo, tudo que nós fazemos dentro de uma disciplina organizada, pensando na vida de uma forma a dar conta de todos os nossos corpos e de dar conta de tudo que nós somos como espíritos, deixando um horário específico para o que é do espírito. Então, esse tempo é o tempo da oração, é o tempo da meditação, é o tempo da leitura edificante, da música que flui das esferas celestes, das artes e de tudo que nós gostamos e que alimenta a alma, aquilo que nós fazemos e que sentimos que a alma está revigorada. Então, mais uma fala de Joana de Ângeles: torna-te grande nas pequenas coisas, a fim de que não te apequenes nas grandiosas. Então, a disciplina começa nas pequenas coisas, 10 minutos. Não é preciso tirar mais do que isso por dia, para você manter a sua saúde mental, para você manter a sua disciplina interna, para você manter o controle das suas emoções. 10 minutos por dia de leitura, de oração, de meditação, de algo que venha fazer esse alimento da alma. Algo que venha florescer e frutificar dentro do seu coração e que te dê essa chave, né, essa abertura para a sabedoria que é intuitiva. Então, essa sabedoria ela é além de todas as nossas elucubrações mentais, de todas as nossas pesquisas e de nossos conhecimento. Ela é algo que simplesmente vem de Deus, né, uma disciplina que vai nos manter em profunda paz interna e vai nos mostrar caminhos, ferramentas, formas de nós lidarmos conosco mesmos, porque precisamos nos entender e nos pacificar para podermos caminhar como espírito, atendendo ao que é do espírito, cuidando do que é do espírito. Então a vida acontece aqui e agora, nós ficamos presos no futuro, no passado, em emoções descompensadas, servindo somente ao corpo físico, servindo aos outros, não sabendo dizer não, né? Tantas coisas que nós criamos para nós mesmos, mas precisamos estar no momento presente,
Tem uma frase da professora Lúcia Galvão que diz: entenda o drama humano, prepare-se para dar mais do que receber. E estando na vida, no aqui e agora, na interação com o outro, prepare-se para dar mais do que receber, né? Porque nem todas as pessoas estão no mesmo nível, estão querendo ou sabendo doar. Então abra o seu coração para dar mais do que receber. Nos movimentos de caridade, nos movimentos que todas as casas espíritas promovem, né? De ápice, de doar cesta ou de passes, todas essas práticas da própria casa, que nós sentimos que é o momento de abrir o coração e de doar ao outro aquilo que trazemos de melhor. Não são as nossas flores que nós temos internamente para doar, e esperar ali nessa interação que o exemplo, né, venha a tocar as pessoas. Então isso tudo acontece no aqui e no agora. Aí a frase do nosso Mestre Jesus: vós sois a luz do mundo, em que ele nos ressalta a nossa responsabilidade como seres humanos diante de todo o mundo, de todas as questões que nós vemos hoje e que as quais estamos tendo de refletir sobre elas de uma forma muito mais profunda, e saber que nós somos o sal da terra, a luz do mundo, que tudo que tem aqui é por nossa causa, né? Então, se o sal é insosso, como ele vai salgar? E se a luz é fraca, como ela vai iluminar? Então, precisamos dar conta da nossa luz interna e fazermos o esforço de iluminar, e fazermos o esforço de salgar, né? Já que somos o sal da terra, vamos salgar. Já que somos a luz do mundo, vamos iluminar, porque está tudo dentro de nós. Precisamos somente afastar as sombras que nos iludem e descobrir essa luz interna. E aí, o nosso mestre, nosso querido mestre, sorrindo, né? E dizendo para nós: eu e o Pai somos um. Nesse movimento de internalização em que ele fez, de buscar o Pai dentro de si mesmo e de encontrar essa passagem para a luz que é Deus. E que nós também, muitas vezes, nos perdemos nesse caminho, né? Temos de encontrar esse caminho, de deixar que o Pai venha ao nosso coração, abrir o nosso coração ao Pai e à luz. Então, fique com Deus, fiquem em paz. Muito obrigada.